A Gloriosa Ressurreição do Inferno, por Fred Juan. Em fevereiro de 1981, uma doença atacou meu corpo. No início desta doença, não dei muita atenção a ela porque estava apenas com uma febre moderada. Pensei comigo mesmo, ok, é só um resfriado. Comecei a tomar analgésicos em casa por mais 3 dias. No 5º dia, minha temperatura piorou, então fui ao médico. O médico me examinou e prescreveu um remédio e eu voltei para casa. Comecei a tomar os remédios, mas pareciam não funcionar. No 8º dia, a febre havia piorado ainda mais e, além disso, eu também sentia um frio estranho em todo o corpo. Meus ossos pareciam estar sendo esmagados e eu senti como se minha cabeça fosse explodir. Minha família decidiu então me levar a outro médico. Este médico me examinou e disse: "Você não está doente." Minha família reclamou e disse a ele: "Como você pode dizer que ele não está doente se estamos cuidando dele há 8 dias e ele está passando por uma febre horrível e dores por causa da doença?" O médico me examinou novamente e respondeu: "Sua temperatura está normal, seu pulso está normal, não consigo encontrar nenhuma alteração em seu corpo. No entanto, vou lhe dar remédio porque você diz que está doente. Vou ser honesto com você, no entanto, você está apenas desperdiçando seu dinheiro porque é saudável." Ele me deu o remédio e eu fui para casa. Quando voltei para casa, minha família criticava o diagnóstico do médico e dizia que ele não era qualificado para exercer a medicina. Tentei me levantar de onde estava sentado, mas meu corpo foi sacudido por um resfriado nervoso e desmaiei no chão. Minha família me pegou e me levou para minha cama. Então, essa frieza que eu sentia, ficou mais forte e se apossou de todo o meu ser. Conforme as horas passavam lentamente, senti que minha cabeça ia explodir e que o frio sacudia todas as partes do meu ser enquanto eu descansava. Louvado seja Deus pelos membros da minha família serem cristãos. Eles convidaram irmãos em Cristo da igreja para orar comigo, mas eu não fui curado. No dia 15, todos os meus órgãos internos ficaram inflamados e eu não conseguia comer, dormir, beber água. Cada experiência alimentar foi acompanhada de dor. Até mesmo dormir era uma experiência igualmente dolorosa. Quando minha família viu meu estado piorando, eles me levaram para a Clínica Salvadorenha, que é um centro médico privado. Os médicos ficaram imediatamente preocupados e me deram oxigênio, soluções salinas e um monitor cardíaco quando começaram a fazer os testes. 2 dias de testes continuaram enquanto eu estava na clínica. Mas também quero dizer a todos vocês, amigos que leram isso, que algo estranho aconteceu naquele lugar. Meu corpo estava totalmente saudável. As dores que eu havia desaparecido, as dores de cabeça, o frio, as dores do meu corpo desapareceram. Minha família decidiu me levar para casa porque me manter na clínica era muito caro. O tempo passou e não sei quanto tempo, mas de repente meu corpo foi tomado de novo por aquele frio nervoso e pela febre. No dia 25, eu já estava há 10 dias sem comer, dormir e sem beber água e meu corpo estava desidratado. Eu simplesmente parecia um esqueleto vivo. Minha família percebeu que eu estava morrendo, então me levaram para o Hospital Geral de El Salvador. Quando cheguei, um dos médicos me disse: "Não se preocupe, logo você sairá curado." Mal sabia aquele médico que essa doença não era natural, mas sobrenatural. Essa doença era a vontade de Deus. Os médicos continuaram me dando diagnósticos diferentes, mas eles nunca estavam certos. Se eu ainda estivesse lá hoje, eles estariam debatendo sobre o que há de errado comigo. Os médicos me testaram nesse hospital por 3 dias e não conseguiram encontrar nada de errado comigo. Eles usaram todo tipo de teste disponível. Era tão estranho porque cada vez que eu ia ao médico, os sintomas iam embora e então o que quer que estivesse me atormentando voltaria para me possuir quando eu voltasse para casa. Cheguei em casa e minha família ficou ainda mais preocupada. Eles disseram: "Que Deus o mantenha saudável desta vez. Que Deus mantenha essa doença longe de você e tenha misericórdia de você para que esta seja sua última visita ao médico." Porém, a doença voltou e no dia 33, eu morri. Tive um encontro que mudou minha vida com nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Naquele dia eu estava ainda pior. Tive febre naquela manhã, mas adormeci no meio do dia. Descansei um pouco por cerca de 1 hora, e então aquela doença voltou ao meu corpo. Por volta das 19 horas, minha mãe estava orando por mim. Depois da oração, ela disse: "Meu filho, graças a Deus a febre deixou seu corpo. Escute, já que você não quer comer nem beber,
Pelo menos tente dormir um pouco e descansar. Ela estava indo para a sala e me disse, vou deixá-lo sozinho por um momento. Há alguém que está perguntando por mim. Eu estava olhando para a porta e de repente vi uma mulher entrar. Ela parecia uma mulher normal com cabelo comprido até a cintura e vestia roupa cinza. Virei o rosto para a parede, porque pensei que fosse uma irmã da igreja que minha mãe frequentava. De repente, ouvi uma voz que me disse, eu vim aqui para levar você. Virei o rosto para ver quem realmente era a pessoa, e não era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Sua aparência era, em poucas palavras, simplesmente horrível. É difícil descrever com palavras como foi horrível. Acabei de ver que os olhos dele estavam vermelhos, mas o que mais me assustou foi que o vi tirar da roupa uma adaga de cerca de 2 metros de comprimento e me atacar e então começamos a lutar. Você pode imaginar o quão alto eu gritei enquanto minha família estava conversando na sala de estar. Quando me ouviram gritando, correram imediatamente e empurraram a porta e ficaram maravilhados, pois viram meu corpo erguido, pulando, caindo e girando em volta daquela cama, como se estivesse lutando com uma pessoa imaginária. Quando minha família me viu, ficava me perguntando o que havia de errado comigo, o que estava acontecendo. Implorei que me ajudassem, que levassem a morte para longe de mim, porque pensei que era a morte que tinha vindo para me levar. Minha família angustiada gritou comigo e me disse que eles não podiam entrar ou mesmo se mover por causa de uma força sobrenatural dentro de seus corpos que não os deixava sair de onde estavam. Continuei lutando com aquele ser, e meu corpo começou a enfraquecer. Eu senti que ele começou a me conquistar. Quando fui derrotado, senti como aquela adaga passou pelo meu coração e eu morri. Não sei quanto tempo se passou. Meu amigo, quero lhe falar sobre 3 coisas que o diabo está colocando na mente das pessoas. Ele está colocando muita descrença e muita conformidade com o mundo nos corações dos homens. As pessoas se perguntam se o diabo é como o que o mundo nos mostra ou se ele é como o que a Bíblia nos mostra. O diabo quer que as pessoas acreditem que a alma não existe. O diabo diz que o túmulo é o fim de sua existência, nada mais. Ele também quer que as pessoas acreditem que existe um purgatório onde as pessoas irão pagar por seus pecados e então Deus os tirará de lá para colocá-lo ele. Quero dizer a você, meu amigo, que essas são algumas das piores mentiras do diabo porque, em primeiro lugar, a alma existe. Em segundo lugar, o túmulo não é o fim da vida. Depois desta vida, há outra vida que é eterna. Em terceiro lugar, o purgatório não existe. Isso é mentira do diabo e invenção dos homens, porque se uma pessoa não se arrepender, ou se afastar de seus pecados e se aproximar de Jesus Cristo e saldar a dívida do pecado com Deus, ela terá que ir para o inferno como eu fiz. Quando aquela adaga atravessou meu coração e eu morri, não sei quanto tempo se passou depois, mas minha alma, minha verdadeira personalidade começou a deixar meu corpo. A personalidade real não é aquela que você pode ver e tocar, mas a personalidade da pessoa real é a alma. A alma é aquela que sente, vê, raciocina, ouve e também é aquela que terá de comparecer de uma vez por todas perante o Senhor para dar conta dos seus feitos no último dia. Comecei a sair do meu corpo e a flutuar na sala. Eu podia ver meus irmãos chorando e gritando que eu estava morto. Eu podia ver minha mãe de joelhos chorando diante da presença do Senhor e também podia ver meu próprio corpo pálido e rígido naquela cama. Dentro daquela sala, contemplei o mundo uma última vez, e então comecei a sentir que algo me puxava como um ímã com uma escuridão que começou a me cobrir. Eu queria fugir, mas não pude, esse ser estava me puxando à velocidade da luz. Não pude escapar, embora quisesse. Na nossa direção, pude ver algum tipo de montanha e, quando nos aproximamos, pude ver uma abertura como uma cratera. No fundo daquela cratera havia uma massa avermelhada, que queria nos alcançar. Foi lá que vi as mentiras do demônio, e também vi que tínhamos uma alma e que o túmulo não é o fim de tudo, porque meu corpo ainda não estava enterrado no túmulo quando já estava entrando naquele lugar. Pude ver também que não havia purgatório porque perguntei ao ser que me levou para lá, que lugar é esse? Ele me respondeu, este lugar é o inferno, sua casa, e é para onde você está indo agora. Comecei a clamar a Deus. Eu queria fugir, mas não pude porque aquela porta não me deixou sair. Comecei a dizer à morte que eu era um filho de Deus, que Jesus Cristo era meu Pai e que eu era seu filho, e que ele disse em sua palavra que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que clama por ele não pode vir ao inferno porque Jesus preparou um lugar especial para seus filhos. Porém, a você que lê isto, quero lhe dizer uma coisa, principalmente para aqueles que querem ter o privilégio de uma posição dentro da igreja.
para todos aqueles que desejam trabalhar na obra de Deus, ou para aqueles que desejam alcançar salvação eterna, tenha muito cuidado em como sua vida é vivida diante da presença do Senhor. Antes de ter essa experiência, passei 7 longos anos de minha vida dizendo às pessoas que eu era um cristão, mas minhas ações foram as mesmas de qualquer pessoa perdida no mundo. Porque eu estava dizendo que era filho de Deus. Eu vou te contar como minha vida era antes. Eu nasci com uma formação religiosa. Minha família era religiosa, porém, aos 9 anos comecei a me perder em pecados como fumar, fazer sexo com mulheres e ficar bêbado. Quando eu tinha 12 anos, tornei-me independente de meu pai e comecei a praticar bruxaria, ocultismo, espiritualismo, e a última coisa que pratiquei foi a fé Rosa Cruz. Por causa de uma doença que tive aos 12 anos e desde os 5 fiquei cego e perdi a audição no ouvido direito, aceitei o Evangelho. Quero avisá-lo de que muitos vêm à igreja apenas para receber a cura. Existem outras pessoas que vêm à igreja por fama ou dinheiro. Outros vão à igreja só para arrumar um namorado ou namorada, mas quero lhe dizer, amigo, que você nunca deve ir à igreja por motivos egoístas ou carnais. Você só deve ir à igreja para glorificar o precioso e santo nome do Senhor. No entanto, eu só queria obter da igreja uma cura física para minha vida e, assim que a recebi, comecei a ser ativo na igreja. Porém, quando eu era ativo, o diabo começou a lançar seus dardos, e comecei a me gabar e a ser orgulhoso, hipócrita, rebelde, mentiroso, e até comecei a ver meu pastor como espiritualmente inferior a mim, embora ele seja um grande servo de Deus. Aos meus olhos, porém, ele era inferior a mim porque esse é um problema comum dos seres humanos, colocamos nossos olhos nos homens em vez de em Deus. Muitos se perderão porque querem se sentir mais importantes do que o pastor ou o diácono, talvez porque tenham um título ou posses. Eu te advirto, amigo, tenha muito cuidado com a maneira como você está vivendo. Um dia meu pastor, guiado pelo Espírito Santo, me disse, irmão, arrependa-se e dê frutos dignos de arrependimento, ou então um dia você saberá o que é a mão de Deus. Eu respondi a ele, como você pode me julgar se você é pior do que eu? Esse é um grande problema dos seres humanos. Milhões de almas estão perdidas porque colocam seus olhos nas ações dos homens e dizem, se os cristãos são como ela, é melhor eu continuar como estou agora. Outros dizem, não irei à igreja até que mudem de pastor ou removam o diácono. Digo-te hoje, meu amigo, fixa os teus olhos em Jesus Cristo que, sozinho, te concederá salvação. É por isso que quando eu estava às portas do inferno, por causa de todas as minhas maldades e atos pecaminosos que eu tinha feito, eu disse à morte que eu era um filho de Deus, mas a morte me respondeu, se você fosse um filho de Deus, Deus nunca teria permitido que eu trouxesse você a este lugar. Começamos a descer e quando chegamos ao local, pude ver que estava coberto de escuridão e fumaça. Quando a morte parou, a escuridão foi puxada para trás como cortinas. Então comecei a entrar e sentir aquele fogo e vapor, e uma massa que estava derretendo algo como mel fervendo. Comecei a sentir e ouvir os gritos de milhões e milhões e milhões de almas naquela porção de inferno. A morte começou a se preparar para me jogar no inferno e quando ele estava prestes a fazer isso, logo atrás de nós uma voz forte e poderosa soou, uma voz gloriosa do Senhor que disse, pare aí. Quando aquela voz soou, o lugar onde estávamos estremeceu tremendamente e a morte fugiu da presença daquele ser maravilhoso. Queria saber de onde vinha aquela voz, que soava com tanta autoridade que até a morte fugia de sua presença. Eu queria ver o rosto da pessoa que com sua própria voz fazia o inferno tremer. Quando me virei para vê-lo, apenas vi uma luz muito forte e não pude ver mais nada. Acabei de ouvir que ele se aproximou e me disse, por que você está dizendo que eu sou seu pai? Por que você está dizendo que você é meu filho? É verdade que morri na cruz no Calvário pelos seus pecados. É verdade que eu ressuscitei dos mortos e trouxe os mortos com eu, mas se você fosse meu filho, você ouviria minhas palavras, guardaria meus mandamentos e viveria uma vida santa. Meus filhos não são adúlteros, pessoas imorais, idólatras, blasfemadores ou bêbados. Eles não praticam bruxaria, gabam-se, fofocam, brigam, criam divisão, nem são prostitutas, homossexuais ou ladrões. Todos eles, absolutamente todos os que praticam essas coisas pertencem a seu pai, o diabo. Eu senti que aquela voz estava prestes a me destruir, e me mataria. Achei que essa voz fosse me mandar para o fundo do inferno. Felizmente depois disso, meus amigos, aquela voz dura,
aguda e poderosa, começou a se transformar em uma melodia, e então eu pude sentir tanto amor e ternura. Parecia que sua voz veio a mim como uma brisa fresca que acariciava meu corpo com uma bela fragrância. Aleluia! Comecei a ouvi-lo dizer: veja, já que você teve misericórdia dos outros, você recebeu misericórdia e mais uma chance para sua alma. Louvado seja o santo nome de Jesus. Quero dizer a você, meu amigo, o Senhor me disse: Fred Juano, não gostei da maneira como você orou, jejuou ou assistiu, nem como você deu suas ofertas e dízimos, ou como você pregou. Porque a Bíblia nos diz que, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu estava semeando iniquidade, então a colheita o castigo eterno. O Senhor foi muito claro para mim quando ele me disse que eu tinha uma chance dada a mim somente porque tive misericórdia dos outros. Aqueles outros, a quem ele estava se referindo, eram todos vocês, meus amigos, que ouvem ou leem o que estou dizendo. Pelo bem da humanidade, Deus permitiu que esse milagre acontecesse para que você pudesse ser avisado de que existe um lugar de tormento e para que possa se arrepender, afastar-se do pecado e escapar da condenação eterna. Se você fizer isso, terá a chance de desfrutar de Jesus por toda a eternidade. Só por causa da misericórdia de Deus, todos vocês podem escutar ou ler este testemunho. A misericórdia que recebemos hoje tem o propósito de magnificar e glorificar o santo nome de Deus. Então o Senhor me disse: olhe para o lugar de onde eu te salvei. Ele me fez descer até o fundo daquele lugar. Então comecei a sentir a morte cobrir meu corpo com chamas, e eu estava sufocando. Eu queria escapar, mas as chamas me queimaram enquanto me levantavam, e as chamas me pegaram novamente. De repente, comecei a olhar ao meu redor para os milhões e milhões de almas que estavam no mesmo tormento que eu. Eu podia ver o Senhor Jesus bem acima de mim e almas clamavam por ele e diziam: meu Pai, vamos sair deste lugar pelo menos um momento. As almas que estavam lá se contentariam em ser libertadas do tormento por apenas um momento. Quero avisar que você deve aproveitar ao máximo o tempo que lhe é dado usá-lo com sabedoria na terra, porque quando esses corpos físicos morrerem, haverá mais chances. A ideia de poder orar para que um morto saia do inferno é uma mentira do diabo. Nem mesmo com jejum e oração ou dízimos, ofertas, vender seus bens, acender velas, tocar sinos, nada. Não podemos mais ajudá-los depois que morrem. Vou explicar para você desta forma: quando todas as almas estavam clamando, então o Senhor me tirou e deu as costas para o resto das almas como se elas não estivessem ali. Então, ele começou a me mostrar como o mundo estava em seus prazeres perversos. Ele me disse: vá, pregue minha palavra aos outros, diga-lhes para se arrependerem e se afastarem do pecado. Diga-lhes que o lugar para onde eles estão caminhando é o inferno. Diga-lhes que o inferno não é como o diabo descreve para as pessoas. Ele quer que o façam acredite que há mulheres, dança e música. Diga-lhes que se eles pensam que o fogo da terra queima, diga-lhes que este lugar aumentou milhares de graus de calor e que a condenação eterna não é temporária. Não por um dia, um mês ou um ano, diga-lhes que a condenação é clara porque é eterna e para sempre. Eu quero te avisar. É por isso que você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo, porque enquanto você viver, ainda haverá esperança. Louvado seja o Senhor. A terra é o lugar onde você coloca o carimbo no seu passaporte do lugar para onde deseja ir, seja o inferno ou o paraíso. Você escolhe. No fogo do inferno não há apenas tormento físico, mas há dois outros fatores que atormentam as pessoas: sua própria consciência e culpa. A consciência atormenta porque lembra quantas vezes eles passaram perto de uma igreja cristã, quantas vezes eles receberam um folheto, quantas vezes eles foram pregados, quantas vezes eles ouviram alguém lhes contando sobre Jesus e eles zombaram disso, e então eles começaram a se arrepender porque sua consciência os acusa. Então eles blasfemam contra Deus, contra seus pais, e eles começam a amaldiçoar qualquer um que eles veem, e se eles podem ver algum amigo, eles se acusam e dizem: é sua culpa eu estar aqui. Você nunca me contou sobre isso, você acabou de me ensinar a fumar e a fazer o mal. É por sua causa que estou aqui. Deus, entretanto, deseja que você escape desta condenação eterna. Depois disso, vi uma rua com centenas de pessoas com a Bíblia debaixo do braço. Enquanto eles se reuniam, eles estavam puxando um ao outro para fora e entraram novamente. O Senhor me disse: vai e diga a esses iníquos que eles devem se arrepender de coração, e não apenas com os lábios, como estão fazendo agora. O Senhor começou a dizer:
Diga-lhes que eles não são meus filhos porque carregam Bíblias, porque os filhos do diabo também andam com as Bíblias e praticam seus rituais. Diga-lhes que não porque rezem, jejuem ou assistam, eles têm garantido a sua salvação. Se seus corações têm ódio, ressentimento, hipocrisia, raiva, luta, orgulho e arrogância, mentiras, rebelião, não vou aceitar o seu sacrifício. A Bíblia nos diz, quando você traz a sua oferta ao altar, você se lembra que se tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta lá, e vá e reconcilie-se com o seu irmão primeiro, depois volte e eu aceitarei com alegria. Aleluia! Em seguida, ele disse, diga-lhes que não apenas porque têm uma posição na igreja, não porque cantam bem, não porque pregam bem, ou dão ofertas ou dízimos, ou os paralíticos são curados, ou que os mudos falam, isso significa que eles são salvos, porque diga-lhes que sem seus corações há orgulho, hipocrisia, rebelião e mentira, eles serão apenas como pontes para que outras pessoas sejam salvas, mas eles com todo o seu orgulho irão diretamente para o inferno. Diga a eles que eu quero seus corações e suas mentes nas igrejas, não apenas seus corpos como estão fazendo hoje. Porque hoje, seus corpos estão em igrejas, mas suas mentes estão nos assuntos deste mundo, nos desejos deste mundo, ou nas obras de seus lares. Diga-lhes que quero que me louvem com o coração, mas também com a compreensão. Diga-lhes que quero que me louvem em espírito, mas também em verdade. Glória a Deus. Meu irmão e amigo, Deus quer que o louvemos com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todas as nossas mentes. Muitos hoje apenas o louvam com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Mas Deus quer que o louvemos com todos os nossos seres, alma, espírito e corpo. Louvado seja o Senhor. Ele me disse, venha. Começamos a subir e nos afastamos daquele lugar terrível. À medida que subíamos, comecei a ver um belo lugar. Vi lindas nuvens brancas, como algodão, que se moviam de um lugar para outro. Eu também ouvi alguns louvores angelicais, que estavam louvando e glorificando o precioso nome de Jesus. Aleluia! Depois disso, eu ouvi dizer, olhe. Então vi como as nuvens se afastavam como cortinas e, ao longe, comecei a ver algo que parecia o telhado de um castelo. Havia portas, janelas e telhados que refletiam muitas cores, como se houvesse muitas pedras preciosas incrustadas neles. Eu vi uma rua branca que brilhava e nas suas laterais havia jardins com lindas flores muito grandes de várias cores. O cheiro deles era como uma combinação de milhares de perfumes deliciosos borrifados de uma vez. Jesus me disse, isto é o que preparei para meus filhos. Aleluia! Diga-lhes que não sou um homem que mente, nem filho do homem que me arrependa. O que lhe prometi é fiel e verdadeiro. Todas essas coisas estão à espera de quem quiser recebê-lo. Mas diga-lhes que lutem, diga-lhes para fazer um esforço, diga-lhes para vencer, porque tudo isso está pronto para quem quiser receber. Depois disso, ele disse, observe e contemple. Eu podia ver uma mesa tão comprida, com uma toalha de mesa bordada com enfeites por toda parte. Partes da mesa eram feitas de ouro puro e pedras preciosas incrustadas nela. As cadeiras tinham um formato lindo com os nomes dos redimidos e eu vi pratos cheios de comida. Então eu ouvi dizer, isto é o que preparei para meus filhos. Diga-lhes novamente, que eu não sou um homem que deve mentir, nem um filho do homem que deve se arrepender. Tudo isso está esperando por todos que desejam recebê-lo. Se você não tem um lugar para morar na terra, não fique triste. Em vez disso, arrependa-se e mude seus caminhos, porque no céu existem mansões que nenhuma mão humana construiu, mas as próprias mãos do Senhor construíram essas mansões. Louve o Senhor. Jesus então disse, olha, tudo isso é para quem quer receber, mas diga-lhes para lutar, diga-lhes que se esforcem, diga-lhes para vencer, porque nem todos vão poder entrar neste lugar. Eu vi que algo como um lençol de linho foi desamarrado, e ele me disse, dê esta mensagem para aqueles que começam a corrida e voltam. Diga-lhes que os covardes não herdarão o reino dos céus. Vá. Dê esta mensagem às pessoas que recuidas e está na hora de terminar, quase no final da corrida. Incentive-os a lutar, esforce-se para ser persistente, conquiste, porque a recompensa que o espera é grande. Maior do que qualquer pessoa possa imaginar. Louve o Senhor. É verdade o que o apóstolo disse, o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os seus filhos. Depois disso, a voz de Jesus mudou para a voz de tristeza, quase chorando e disse, olha só, todos que estiveram aqui não poderão entrar. Quero avisar que não basta ser um olho roleiro ou ser religioso.
Não é suficiente dizer que você é cristão, ou que carrega uma Bíblia debaixo do braço, ou vai todos os domingos à igreja. Não basta cantar, orar ou jejuar. O mais importante é fugir do pecado, viver uma vida de temor a Deus e uma vida santa, uma vida que agrada aos olhos do Senhor. Lembro-me com tristeza agora, que quando estava no inferno, vi muitos parentes meus. Você entende como isto é terrível? Eu estava orando por eles, acendendo velas para eles. Recitei orações por eles pensando que os tiraria do inferno e que agora estavam em paz com o Senhor. Para meu choque total, eles estão apenas queimando no inferno. Vi todo tipo de gente lá, gente religiosa, gente pobre, gente rica, gente inteligente e culta e também gente ignorante. Também vi pastores, evangelistas e um grande número de cristãos que estavam lá. Eram pessoas que conheci na terra, mas porque suas vidas eram cheias de hipocrisia, rebelião, vida morna, orgulho e arrogância, vaidade, cheias de mentiras, e agora estão queimando no inferno. Felizmente, você ainda tem uma chance, enquanto estiver vivo e lendo isto. Você ainda tem esperança. Seja inteligente e escape da condenação eterna. Jesus continuou, dizendo: diga-lhes que estou cansado de sua passividade. Não é hora de criticar o pastor ou o diácono. Não é hora de discutir ou dividir. Não há tempo para férias ou tempo para assistir TV. Não há tempo para ir à igreja apenas 2 ou 3 vezes por semana. Não há tempo para ser consumido pela moda moderna. Chega. Isso tudo é lixo do diabo. Diga a eles que é hora de orar e jejuar. É hora de observe. Sim, diga-lhes para orar, jejuar, vigiar para me dar seus corações para que eu possa dirigi-los e liderá-los. Diga-lhes para se prepararem porque logo estarei voltando para minha igreja, e minha igreja não está pronta. Estou cansado do evangelho social, do evangelho comercial e deste evangelho moderno. Estou avisando, o diabo está introduzindo muito modernismo dentro da igreja. Nestes tempos, não é errado se as mulheres cortam os cabelos, ou se os homens têm cabelos compridos. Nem é errado, nos padrões atuais, que as mulheres usem calças, nem é errado casar novamente após o divórcio. Porém, todas essas coisas mundanas e pecados vêm do diabo, mas a santidade e a santificação vêm de Deus. Jesus então avisou: chega de toda essa passividade cristã. Eu os chamei para não apenas aquecer os bancos ou cadeiras de uma igreja, chamei-os para pregar o poder do evangelho às almas perdidas. O diabo está criando muitos divisão dentro das igrejas. As igrejas não podem se reconciliar no céu. A terra é o único lugar para a reconciliação com seus irmãos e irmãs em Cristo. Assim, quando você entra no céu, você já está em harmonia. No céu, estaremos todos juntos louvando e glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus então disse: estou cansado de todas as mentiras. As pessoas na igreja mentem como se fossem parte de uma disputa de mentiras para entrar no reino dos céus. O diabo está introduzindo muitos enganos no coração dos homens. As pessoas dizem hoje: tudo bem. Foi só uma mentirinha, mas não importa que tipo de mentira seja, essa mentira vem do diabo. A Bíblia diz muito claramente que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Então, Jesus disse: estou tão cansado de sua passividade. Quero que eles realmente perdoem de coração, não apenas de lábios, como muitos deles fazem. Há muitos que vivem uma vida de pecado quando o pastor, diácono, ou a família não está por perto. Eles vêm à igreja e pensam que tudo ficará bem depois de alguns minutos de oração e voila. Eles serão perdoados. Amigos, o sabão não pode remover a mancha eterna do pecado. Você também não pode orar levianamente com a intenção de continuar uma vida de pecado. Deus espera arrependimento e confissão sinceros. Isso levará à salvação e a uma vida santa. Hoje, entretanto, há muitos cristãos mundanos e mornos, até mesmo pessoas com uma posição na igreja servindo ao Senhor. Por favor, arrependa-se. A mão do julgamento de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não importa se você perder sua posição na igreja, o importante é que você limpe seu coração diante dos olhos do Senhor. Então, quando a trombeta soar, voaremos com Cristo no ar. Jesus disse: diga-lhes que quero que preguem minha palavra como está escrita, sem quaisquer mudanças, omissões ou substituições. O Senhor me disse que muitas vezes Ele dá uma mensagem para alguém pela igreja, e se um certo irmão ou irmã entra na igreja, o mensageiro pensa: se eu pregar isso agora, ela não vai convidar para almoçar com ela. Talvez ela não siga mais a minha pregação.
ou ela ou ele não volte mais. O Senhor diz: quem quiser ir, deixe-os. Deus quer que essas almas sejam salvas e não para o inferno. Se Deus lhe dá uma mensagem, não tenha medo de dar, porque se for a palavra de Deus, ela deve acontecer. Quem se importa se eles não convidam você para comer mais ou se eles não voltam? Não se preocupe. Você apenas prega a palavra e dá a mensagem a eles. Do contrário, você terá que comparecer diante do Senhor para prestar contas do motivo pelo qual tolerou esses pecados. Jesus continuou: diga-lhes que muitos pregam que Jesus salva, mas ainda têm dúvidas sobre a salvação. Muitos pregam que Jesus cura, mas no primeiro momento em que tem dor de cabeça, imediatamente tiram aspirina da bolsa. Diga-lhes que eu tenho o poder de salvar e curar. Em seguida, confirmou sua mensagem para mim com as seguintes escrituras: 2 Crônicas 7:14, Colossenses 3, 5, Tiago 4, Efésios 5, Ezequiel 7, Ezequiel 13, Ezequiel 18, Ezequiel 33, Ezequiel 34, Jeremias 7, Jeremias 23, Amós 5:18, Amós 9, 2, Zacarias 1, 3-4, Miqueias 2, Miqueias 6, 6, Isaías 24, Mateus 7:21, Mateus 22, 33-34, João 8:39, João 13:31 e 1 Pedro 4, 17-18. Ele então disse: vá. Dê ao meu povo a mensagem e viva, porque é assim que você alcançará a salvação. Com uma vida de santidade. Comecei a descer, mas, desta vez, não estava com o mensageiro do diabo. Fui escoltado por alguns anjos que desceram louvando e glorificando o santo nome de Deus. Chegamos à sala e, quando chegamos lá, vi uma grande multidão que estava lá. Alguns riam, outros comiam, outros se abraçavam e outros choravam. Eu vi minha mãe ajoelhada sobre o meu corpo, e ouvi sua voz dizendo: Pai, se eu sou verdadeiramente tua filha, meu Senhor, se me recebeste como tua filha, faz um milagre, para que todos aqui, que não acreditam na sua palavra, vai acreditar que você pode fazer milagres. Eu senti como se algo me puxasse de volta ao meu corpo, e então me sentei na cama. A primeira coisa que fiz foi gritar: glória a Deus. Depois disse para minha mãe: Mãe, estou com fome. Fui ressuscitado dos mortos e curado para a honra e glória de Deus, louvado seja o Senhor, e procurei algo para comer. Quando eu disse: glória a Deus, todas as pessoas se viraram para olhar para mim. A parte triste foi que, quando eu disse: estou com fome, todas as pessoas começaram a correr e tropeçar umas nas outras enquanto fugiam. Pessoas que estavam lá fora e nossos vizinhos vieram ver o que havia acontecido e disseram: este é um verdadeiro milagre. Estou avisando a todos, Jesus virá quando menos esperamos. As pessoas da minha casa não estavam preparadas para um momento como aquele. Eu morri às 19h30 e voltei ao meu corpo às 11 horas do dia seguinte. Eles estavam prestes a me colocar em um caixão. Não sei se minha mãe passou a noite toda ao lado do meu corpo. Minha família disse que minha mãe estava agindo como uma louca. Eles tiveram que ir à farmácia comprar uma injeção para aplicar nela e acalmá-la, para que pudesse colocar meu corpo em um caixão e levá-lo ao cemitério. Minha mãe não era louca, ela apenas conhecia o Deus em quem ela confiava, e esse mesmo Deus é aquele que estamos louvando e glorificando agora. No início, eu não sabia o que fazer, mas uma noite o Senhor apareceu para mim e disse: olha, seu servo iníquo, eu lhe dei mais uma chance de levar esta mensagem ao povo, então você fará, ou então vou cortar você para sempre. Desde aquele dia, não parei de pregar ao mundo que eles têm que se arrepender e abandonar seus pecados, que há uma condenação e castigo eternos. Também prego que o Senhor prometeu um país celestial para todos aqueles que se arrependerem e o receberem, para quem se afasta do pecado e do mal. Jesus Cristo nos prometeu perdão e vida eterna, glória a Deus. Se você já teve o desejo de se aproximar de Deus, peça perdão e se quiser chorar, apenas chore. Não pare de chorar diante da presença do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, rogo-te que tenhas misericórdia da minha alma. Perdoa as minhas rebeliões e apaga as minhas ofensas. Eu te recebo como Salvador e Senhor. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida. Santo Padre, deixa-me seja um herdeiro do seu reino. Quando você voltar para a sua igreja, por favor, faça-me digno de ir com você. Santo Padre, em nome de Jesus, cura-me de todas as doenças da mente e do corpo. Pelas pisaduras de Jesus fui curado. Obrigado, Pai, pela vitória em minha vida. Amém.